Olá, aprendizes! Bem-vindos a mais um episódio do Livro do Aprendiz. Hoje, vamos mergulhar em um tema que aguarda respostas e instiga a curiosidade de muitos: animais e criaturas não criadas por Deus, a verdade oculta sobre Lúcifer e os Nefilins. Você já parou para pensar sobre a origem de criaturas que fogem da nossa compreensão? Seres que, segundo algumas crenças, não fazem parte do plano divino? Hoje, vamos desvendar mitos e verdades que cercam essas figuras intrigantes. Preparem-se para uma jornada fascinante que não só desafia nossa percepção sobre a criação, mas também revela os segredos obscuros que habitam nosso imaginário. Fiquem comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Para começarmos nossa jornada, é fundamental entender o que exatamente são os Nefilins. A menção a esses seres fascinantes aparece na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, onde são descritos como os filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Essa intrigante união deu origem a uma geração de seres imensos e poderosos, conhecidos como os Nefilins, que andavam pela terra. Mas o que essa descrição realmente implica? Esses seres, frequentemente vistos como gigantes, foram interpretados de várias maneiras ao longo da história. Para alguns, eles representam a fusão entre o divino e o humano, desafiando os limites da criação. Essa interseção não apenas suscita questões sobre a natureza do bem e do mal, mas também nos leva a refletir sobre as consequências de tais uniões. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilins não são apenas criaturas físicas, mas também simbolizam a corrupção moral da humanidade. Eles aparecem em relatos de mitos e lendas de várias culturas, sendo frequentemente associados a guerras, desastres e a queda de civilizações. Então, o que podemos aprender com os Nefilins? Eles são um aviso sobre os perigos da hibridação, tanto literal quanto metafórica. Ao longo deste vídeo, vamos explorar as diversas interpretações e implicações que essa figura enigmática tem sobre nossa compreensão da criação e do que significa ser humano. Fiquem ligados, pois ainda temos muito mais pela frente. Agora, vamos entrar no fascinante e sombrio mundo de Lúcifer. Conhecido como o portador da luz, ele não era apenas um anjo comum, mas uma das mais poderosas criações de Deus, revestido de beleza e sabedoria. Sua luz brilhante o tornava especial, e sua posição elevada no céu era um testemunho de sua grandeza. No entanto, essa mesma luz que deveria simbolizar a verdade e a clareza acabou se tornando a fonte de sua queda. A ambição tomou conta de Lúcifer, que começou a questionar sua posição e o lugar de Deus. Ele desejava não apenas ser reconhecido, mas ser adorado, e, em sua rebelião, decidiu que não aceitaria ser menos que o Criador. Essa busca por poder o levou a reunir um exército de anjos caídos, que se tornaram conhecidos como demônios. A partir desse momento, Lúcifer não apenas se tornou o símbolo do mal, mas também trouxe consigo uma nova era de conflito e corrupção para o mundo. A narrativa de Lúcifer nos apresenta um aviso poderoso: a ambição desmedida e o desejo de controle podem nos levar a um caminho de destruição. Mas o que essa história significa para nós hoje? As escolhas que fazemos, muitas vezes motivadas por ambição ou vaidade, podem ter consequências profundas, não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas das pessoas ao nosso redor. Lúcifer e seus seguidores nos lembram da eterna luta entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal, e nos desafiam a refletir sobre as motivações que nos guiam. Preparem-se, porque vamos agora investigar como essa batalha se reflete em nossas próprias vidas e nas criaturas que povoam nosso imaginário. A jornada continua. Mas e quanto às criaturas que não foram criadas por Deus? Essa é uma questão intrigante que nos leva a explorar o rico e complexo mundo das mitologias ao redor do globo. Muitas culturas têm suas próprias histórias sobre seres que fogem das definições tradicionais de criação, apresentando criaturas que desafiam a lógica e a moralidade. Por exemplo, os Nefilins, mencionados anteriormente, são apenas uma parte desse panteão de seres. Em diversas tradições, encontramos demônios, monstros e até mesmo espíritos malignos que são vistos como produtos da corrupção e manipulação das criações divinas. Essas criaturas muitas vezes surgem como resultados de escolhas erradas ou como advertências sobre as consequências da desobediência.
Pense nas lendas de seres como os golems na tradição judaica, que são criados a partir da terra, mas carecem de alma, ou os banshees na mitologia celta, que anunciam a morte e são consideradas figuras trágicas e sombrias. Esses seres são representações da linha tênue que existe entre a criação e a destruição, entre o que é sagrado e o que é profano. Essas histórias nos mostram que o ato de criar não é isento de responsabilidade. Quando a natureza da criação é distorcida, as consequências podem ser desastrosas. Os seres que não se encaixam na ordem divina são frequentemente vistos como símbolos de caos e desespero, refletindo a luta contínua entre as forças do bem e do mal. Então, o que podemos aprender com essas narrativas? Elas nos alertam sobre a fragilidade da criação e nos desafiam a considerar o que significa realmente existir. Através dessas lendas, somos convidados a refletir sobre nossas próprias ações e as escolhas que fazemos, porque, assim como os nefilins e outras criaturas, podemos nos perder em nossos próprios desejos e distorções. Continuem conosco, pois agora vamos explorar as implicações de todas essas histórias em nossas vidas e como elas moldam nossa compreensão do mundo. O que podemos realmente extrair dessas histórias fascinantes? Elas oferecem uma visão profunda sobre a dualidade do bem e do mal, destacando as consequências de nossas escolhas e explorando a complexidade da natureza da criação. Essas narrativas, que atravessam culturas e gerações, não são meras fábulas, são reflexões sobre a condição humana. Se existem criaturas que não foram criadas por Deus, como os nefilins e outros seres míticos, o que isso nos diz sobre o nosso mundo e as forças que o habitam? Essas histórias nos lembram que a criação não é apenas um ato divino, mas também uma responsabilidade que carregamos. Elas nos ensinam que nossas escolhas têm peso, e cada decisão pode ressoar além de nós. A linha entre a luz e a escuridão não é tão clara como pensamos. Ela pode ser afetada por nossas ambições, desejos e ações. Cada vez que optamos por seguir o caminho da ambição desmedida, como Lúcifer, ou ao nos distanciarmos da moralidade, podemos inadvertidamente criar criaturas em nossas vidas, situações, relacionamentos e consequências que não foram destinadas a existir. Além disso, essas narrativas nos encorajam a refletir sobre as forças invisíveis que moldam nossa realidade. O que representa a luta entre os nefilins e os anjos caídos em nossas vidas diárias? Que decisões estão gerando criaturas que impactam nosso mundo de maneira negativa? É fundamental que consideremos o impacto dessas histórias em nossas vidas e nas decisões que tomamos. Ao nos confrontarmos com essas lições, podemos nos tornar mais conscientes e responsáveis em nossas escolhas, buscando sempre o equilíbrio entre luz e escuridão, entre criação e destruição. Então, como podemos aplicar essa sabedoria em nossa jornada? Fiquem conosco, pois no próximo segmento, vamos discutir como as lições dos nefilins e de Lúcifer podem nos guiar em nossas vidas contemporâneas. Então, aprendizes, chegamos ao final dessa jornada fascinante. Agora, eu quero saber de vocês, qual é a sua opinião sobre Lúcifer e os nefilins? Vocês acreditam que essas criaturas desempenham um papel crucial em nosso entendimento do bem e do mal? As histórias que exploramos hoje têm ressonância em suas vidas? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoramos ler e interagir com vocês. E antes de irmos, lembrem-se, se vocês gostaram deste vídeo e querem continuar explorando o desconhecido conosco, inscrevam-se no canal O Livro do Aprendiz. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Isso nos ajuda muito a alcançar mais aprendizes como vocês. E, claro, compartilhem este vídeo com amigos e familiares que também têm curiosidade sobre esses temas intrigantes. Até a próxima, e continuem aprendendo. Juntos, vamos